Bom dia, alunos e alunas, bom dia, famílias, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós estaremos estudando o sistema de numeração indo-arábico, conhecer um pouquinho da história, algumas aplicações e resolver algumas atividades referentes a essa temática. Mas antes, vamos ver o nosso card socioemocional e em seguida fazer uma breve reflexão. A organização pessoal, como nós sabemos, ela é fundamental. Facilita várias situações do nosso dia a dia e a agenda, como vocês viram, é um instrumento muito importante para colocarmos isso em prática. Hoje, como eu já mencionei para vocês no início desta videoaula, nós iremos trabalhar o sistema de numeração indo-arábico, que é justamente o nosso sistema de numeração, que nós utilizamos no nosso dia a dia e, como a gente viu na nossa última aula, a matemática está super presente no nosso cotidiano. E é esse sistema que está presente na nossa vida e que nós utilizamos tanto na escola como para resolver diversos problemas que surgem na nossa vida. Então a gente vai agora conhecer um pouco mais sobre esse sistema. Fiquem bastante atentos a um pouco da história, algumas curiosidades e em seguida a gente vem explorando um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Você já usou o sistema indo-arábico de numeração? Eu aposto que sim. Este sistema tem esse nome por ser uma invenção dos hindus e ser transmitido pelos árabes para a Europa Ocidental. Há registros desde 250 antes da Era Comum, com símbolos arcaicos e introdução do símbolo para o zero apenas no ano 500 da Era Comum. Um dos responsáveis por difundir o sistema na Europa foi Fibonacci, por meio da sua obra Liber Abaci, na qual descreveu os 10 símbolos do sistema e os usou para resolver problemas de transações comerciais. Este sistema é capaz de representar qualquer número, por maior ou menor que seja, de maneira simples, utilizando-se apenas os 10 algarismos que conhecemos. Apesar de trabalharmos com esse sistema no cotidiano, vamos rever alguns pontos. O sistema é dito decimal por possuir 10 símbolos, que vão de 0 a 9 para representar os números. É dito posicional porque cada algarismo representa um valor diferente. Nós separamos em ordens de classes. Cada classe é formada por unidades, dezenas e centenas, que são as 3 ordens. Temos as classes das unidades, dos milhares, dos milhões e assim por diante. Cada algarismo à esquerda representa um valor 10 vezes maior que o algarismo que se encontra à sua direita. Provavelmente é daqui que vem a expressão zero à esquerda. Afinal, se você colocar um zero à esquerda de qualquer número, ele não vai aumentar em nada o seu valor. Por fim, gostaria de apresentar a evolução dos algarismos indo-arábicos ao longo dos séculos e desmentir um pequeno mito associado à origem deles. Talvez você já tenha visto essa imagem, dizendo que a origem dos números está associada a ângulos. Mas, como você mesmo viu, eles eram bem diferentes no começo. Então essa forma apresentada, apesar de interessante, não possui qualquer embasamento histórico. Sistema de numeração indo-arábico. Então vocês conheceram aí algumas curiosidades, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história do sistema de números sistema de numeração que nós utilizamos no dia a dia. E esse sistema de numeração indo-arábico, que nós chamamos de um sistema posicional decimal, inclusive vocês podem dar uma pausa nesse vídeo para fazer a leitura desse breve resumo. E por que se trata de um sistema posicional decimal? Bom, é posicional porque o mesmo símbolo representava valores diferentes dependendo da posição ocupada. E por que é decimal? Porque era utilizado um agrupamento de 10 símbolos, que são justamente esses 10 símbolos, esses 10 algarismos que nós utilizamos. E ele é posicional por quê? Vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês possam compreender. Então, vejamos, aqui eu tenho o número 23, o número 32 e o número 3200. Vocês podem observar que eu utilizei os algarismos, ou seja, eu utilizei o mesmo símbolo para representar alguns números. O 2, símbolo, o algarismo 2 aqui para representar no número 23, no 32 e no 3200. E esse mesmo algarismo, ele tem valores diferentes.
O 2 aqui ele ocupa a ordem das dezenas, ou seja, esse 2 equivale a 20. Esse 2 ele está aqui na ordem das unidades, então ele equivale a 2 unidades. Enquanto aqui equivalia a 2 dezenas, portanto 20 unidades, aqui representa apenas 2 unidades. Já nesse outro número, o 2, como vocês podem observar, ele está na ordem das centenas, ou seja, ele equivale a 200 unidades. Então, o mesmo algarismo, né, ele tem valores diferentes, por isso que é posicional. E como eu já falei, decimal porque são 10 algarismos. E quando a gente fala de algarismos e números, eu quero tirar uma dúvida bem frequente de vocês, que vocês saibam diferenciar números de algarismo. Então, aqui eu tenho o número 23. O número 23 é composto de 2 algarismos, o algarismo 2 e o algarismo 3, tá? É importante que vocês saibam distinguir. Aqui o número 32 é formado pelo algarismo 3 e o algarismo 2. Então, isso é uma situação bem comum que gera dúvidas, né, em muitos de vocês. Aí a gente pergunta, qual é o maior número de um algarismo? Olha só, o maior número que tem apenas um algarismo. E aí a gente sabe que esse número é o 9. Ó, o 9 é um número que tem apenas um único algarismo, um único símbolo, conforme aqueles que a gente já viu que fazem parte do sistema de numeração indo-arábico. Outra situação, qual é o maior número de 2 algarismos? Olha só, agora eu tenho que ter 2 algarismos. E que número é esse que tenha 2 algarismos, que é o maior possível? O 99. 99 é composto de 2 algarismos. E esse é o maior número que eu consigo escrever com 2 algarismos. Porque o próximo é o 100. Depois de 99, seu sucessor é 100. E 100 eu já tenho 1, 2, 3 algarismos. Então, o menor número de 3 algarismos que eu posso montar é o 100. Outra dica importante que vocês vão utilizar na atividade é que com alguns algarismos, por exemplo, o 3 e o 9, eu consigo escrever vários números utilizando esses algarismos. Eu posso escrever o 33, posso escrever o 39, posso escrever o 93 e posso escrever o 99. Perceberam que com 2 algarismos distintos eu escrevo vários números? O número 33, eu utilizei o algarismo 3 2 vezes. No caso aqui, esses números são com 2 algarismos. Com o número 9, eu consegui escrever o 93, o 39, o 99. Todos eles eu tenho o algarismo 9. E aí, juntando, né, com esses 2 algarismos, eu consigo formar até 4 números de 2 algarismos. Espero que vocês tenham compreendido essa diferença entre o que é número e o algarismo. O nosso sistema de numeração indo-arábico, ele é um sistema decimal, como eu já falei para vocês. E o que é que isso significa? Isso significa que nós trabalhamos com agrupamentos feitos de 10 em 10. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos estar utilizando nesse momento o material dourado para representar, né, essa noção de que seria esse sistema decimal, de que seriam esses agrupamentos de 10 em 10. E aí vocês estão observando na tela, né, um cubinho do material dourado que representa uma unidade. Agora na tela vocês já podem observar que nós vamos fazer um agrupamento de 10 unidades. Então nós temos aqui cada cubinho que representa uma unidade, como vocês viram na imagem anterior. E aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Essas 10 unidades eu consigo representar com essa barrinha que equivale a uma dezena. E por que uma dezena, professor? Porque aqui a gente tem um conjunto de 10 unidades. Então, quando eu agrupo essas 10 unidades, eu tenho uma dezena. Então, vamos aqui representar uma dezena equivale a 10 unidades. Continuando com uma nova tela agora, vocês podem observar que nós vamos fazer um outro agrupamento. Lembram que cada barrinha dessa equivale a uma dezena?
porque ela é composta por 10 unidades. Então, aqui a gente pode perceber que nós temos uma dezena, duas dezenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que é que eu posso observar? Que 10 dezenas equivalem a uma centena. Por que uma centena? Porque cada barrinha dessas são 10. Se a gente for contar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, cada unidadezinha, como vocês lembram que eu identifiquei, 10 unidades formam uma dezena e 10 dezenas equivale a 100 unidades. Portanto, uma centena é igual a 10 dezenas. Cada dezena equivale a 10, 10 vezes 10 é igual a 100, que é representado aqui por uma centena. Uma barrinha como essa, né, nós temos 100 unidades, que equivalem a uma centena. Dando continuidade nessa próxima tela e última, nós podemos observar que quando nos referimos a agrupamento de 10 em 10, nós temos aqui agrupados 10 centenas. Lembram que cada barrinha dessa contém uma centena, 100 unidades. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centenas. E 10 centenas equivale a uma unidade de milhar, que já é esse cubo enorme, como vocês podem observar. Então, se cada uma dessas barrinhas tem 100 unidades, a gente vai poder contabilizar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. E nós sabemos que 1000 equivale a uma unidade de milhar. E por existir um sinal de igualdade, a gente sabe que uma unidade de milhar equivale a 10 centenas. 10 centenas, cada centena equivale a 100, 10 vezes 100 equivale a 1000. E 1000 aqui representado por uma unidade de milhar. E é chegada a hora da nossa atividade. Antes de vocês irem lá para o nosso grupo de WhatsApp e estarem fazendo a atividade no caderno como será proposto, vocês terão algumas orientações importantes aqui na nossa videoaula para já ajudar vocês na hora da resolução. São dicas e orientações importantes a fim de diminuir a quantidade de mensagens, a quantidade de dúvidas que surgem no decorrer da realização da mesma. Mas se mesmo assim as dúvidas persistirem, assistam novamente a videoaula e deixem também uma mensagem no PV para que a gente possa interagir e sanar as dificuldades. Na primeira questão, que vocês devem copiar e responder no caderno de vocês, vocês têm algumas questões, alguns itens, para vocês representarem números a partir das orientações que foram dadas. Por exemplo, na letra A, qual é o maior número de um algarismo? Lembra que eu expliquei sobre isso, essa diferença de algarismo e número? Se ficou na dúvida, volta nesse vídeo e assiste novamente. Então, qual é o maior número de um algarismo? Então, nesse caso aqui, eu já até respondi para vocês na videoaula, é o 9. O 9 é o maior número que é composto por apenas um algarismo. E qual é o menor número de 4 algarismos? Olha só o desafio para vocês descobrirem. Então, registra tudo no caderno, copia, letras legíveis e responda com muita atenção. Na questão 2, eu trago outra questão bem interessante, onde vocês vão trabalhar o cálculo mental. E está relacionado àquela exploração que eu fiz em relação aos agrupamentos. Então, aqui, utilizando o sistema monetário brasileiro, nós vamos trabalhar com unidade, dezena e centena. E aí eu pergunto para vocês, quantas moedas de R$1 formam R$10?
Então, eu vou precisar agrupar quantas moedas de R$ 1 para formar uma dezena, ou seja, R$ 10. E aí vocês vão pensar e estar escrevendo, copiando e respondendo no caderno. Na letra B, R$ 200, ou seja, 2 centenas, podem ser trocadas por quantas cédulas de R$ 10? Eu apresentei lá no exemplo com material dourado que uma centena eu posso agrupar quantas dezenas? E 2 centenas? Fica o desafio. E para finalizar, na questão 3, são 2 desafios também bem interessantes que vocês vão trabalhar analisando essa imagem, né? Ela é fundamental, porque vocês vão observar que Lúcia, essa é Lúcia, ela vende chaveiros. E aí ela tem aqui nessa caixa 1000 chaveiros. 1000 eu já sei que pode ser representado por uma unidade de milhar. Então já associa aquela explicação que eu fiz lá no início da aula. Se Lúcia fizer pacotes com uma centena, se eu juntar pacotinhos de uma centena, quantos pacotes ela poderá fazer com os chaveiros mostrados ao lado? Ela tem 1000. Eu faço quantos pacotinhos com uma centena? Uma centena eu vou lembrar que é 100. Então, 100 chaveiros num pacotinho, 100 chaveiros no outro pacotinho. Com os 1000 chaveiros, quantos pacotinhos eu irei fazer? Essa mesma ideia resolve a letra B. Finalizamos mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi repassado, que vocês agora coloquem tudo isso em prática. Desejo bons estudos, deixo meu grande abraço e até a nossa próxima aula.